Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, pela mão da Associação pelos Animais, 17.466 cidadãos vêm pedir à Assembleia que promova medidas que assegurem o tratamento condigno e o fim do extermínio de animais em canis gatis municipais. Antes de mais, gostaria de cumprimentar os peticionantes, é um número muito importante de peticionantes interessados neste assunto e é de louvar e destacar o seu empenho nesta causa. Eu próprio faço parte de uma associação de proteção dos animais, a SPA, Sociedade Protetora dos Animais, e estes assuntos são muitas vezes também referidos e levantados, porque de facto, em alguns casos, e não em todos os assuntos são aqui levantados pelos peticionantes, eu concordo, mas em muitos casos, de facto, há coisas que devem ser melhoradas. Gostaria também de destacar que o regime jurídico de proteção dos animais de companhia decorre essencialmente da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, que é de 1987 e que o Governo português aprovou para ratificação em 1993. Desde então, um conjunto de legislação tem vindo a ser aprovada e desenvolvida. No entanto, ainda existem algumas matérias, normas referidas nessa mesma Convenção que não estão ainda devidamente regulamentadas em Portugal. Os casos que os peticionantes aqui levantam têm, sobretudo, a ver com as condições da maioria dos canis e gatis municipais em Portugal. Não só porque também existem canis privados que têm más condições em Portugal, devido às poucas condições que têm as associações para ter condições para que os animais sejam devidamente acompanhados e tratados. Nem todos, há casos muito positivos nas câmaras municipais para ter condições para que a lei seja cumprida, mas também há, de facto, na maioria, infelizmente por falta de meios, nós sabemos os problemas a que atravessa a maioria dos municípios portugueses em termos financeiros e, portanto, quando se tem que cortar as primeiras áreas onde se corta normalmente, entre outras, também tem a ver com estes problemas relacionados com os gatis e com os canis municipais. E, portanto, de facto, o facto de estar aqui a ser debatido e discutido hoje na Assembleia da República, pelo menos, traz a atenção para as condições, muitas vezes más, em que vivem, ou pelo menos é desenvolvida a atividade de recolha e depois tratamento dos animais nesses canis. Outra questão que os peticionantes levantam tem a ver com programas educativos destinados a informar e sensibilizar os cidadãos. De facto, parte das campanhas são feitas pelas associações privadas, normalmente em julho, junho e agosto, para sensibilizar as pessoas a não abandonar os animais, e por parte do Estado não tem havido essa sensibilização. Por um lado, para que as pessoas não abandonem os seus animais de companhia, e por outro lado, para que as pessoas com disponibilidade, obviamente, as famílias com disponibilidade, possam ter, usando o termo aqui que é referido, adotar a criança, ou pelo menos tenham um animal de companhia em casa. Outra questão tem a ver com o abate, ou seja, isto é polémico porque não é claro. Defendem os peticionantes que a política que neste momento vigora em Portugal é o abate depois de alguns meses do animal estar no canil ou no gatil de ser abatidos e, portanto, porque não há outra forma, porque ninguém os recolhe para adoção. Eles defendem que eles deviam ser esterilizados e deviam ter sido mantidos em vida. Há o problema de nem todos os canis terem condições para terem animais durante tanto tempo. E também até que ponto um cão ou um gato estar 7, 8 anos, não ser abatido, e estar 7, 8 anos no canis porque ninguém o recolhe, também até que ponto também não é ter um tratamento pouco condigno com esse mesmo animal. Mas também é verdade que eles invocam estudos e a própria Organização Mundial da Saúde diz que isso não é a solução. E para o controle proporcional, que neste momento em Portugal, de facto, em relação aos cães e aos gatos está descontrolado, devia-se ter outro tipo de medidas e acho que o Governo devia refletir em que termos é que poderíamos ajudar as câmaras municipais nesse mesmo controle que é feito. Há um assunto que não é referido aqui, mas também que é importante que seja realçado, porque é grave. E tem a ver com, que no Decreto-Lei 315/2003, tem a ver com a proteção de animais de companhia, também é referido nessa mesma Decreto-Lei a questão que tem a ver com os animais de circo e o transporte de animais.
Ora, em Portugal já existe uma maior fiscalização ao transporte de animais, tem sido feito um esforço nesse sentido, e isso é positivo. Já em relação aos animais de circo, nada foi feito. E os circos vivem fora da lei em Portugal. Parece que as pessoas, os munícipes, os órgãos do Estado têm medo em confrontar os donos de circo com o tratamento vergonhoso que é de facto dado a estes animais. Muitos deles não são animais de companhia, são animais, alguns deles até raças protegidas, como estamos a falar de tigres, de animais, aliás, selvagens, leões e outros, em que são tratados de uma forma vergonhosa. E nada é feito em relação a isso. E, portanto, também aqui devia ser feito algo de muito importante para que não se assista àquelas situações miseráveis que várias televisões já mostraram em relação ao tratamento de animais. Porque já, como dizia alguém, a forma como os animais são tratados no país é a forma também como esse país gosta de tratar tudo o resto. O meio ambiente, os seus cidadãos, o seu património histórico, etc. E, portanto, essa responsabilidade coletiva obriga as pessoas a refletirem sobre estas questões. Muito obrigado.